Você ainda tem dúvidas a respeito do preenchimento do Carnê-Leão ou da emissão de recibos pelo Receita Saúde? Eu sou Patrícia Santos, sou contadora e nesta aula eu vou estar aí te mostrando o que é o Carnê-Leão, como preencher os seus recibos. Então, se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, fique comigo. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreva para receber aí as notificações de quando eu postar algum conteúdo, que com certeza será algum conteúdo que te interesse. Então, vamos começar aí a nossa aula, onde eu vou estar explicando a respeito do que é o Carnê-Leão na prática, né? Então, se você tem dúvidas a respeito do Carnê-Leão, fique nessa aula, porque eu vou estar esclarecendo para você que é profissional de saúde e que precisa. Quais são os profissionais de saúde que precisam estar mais atentos aí em relação ao Carnê-Leão neste momento, né? Fevereiro de 2026. São os médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Então, vocês aí que ainda têm dúvidas, vocês precisam estar com muita atenção, porque existem alguns prazos que precisam estar atentos aí a respeito desses prazos, porque eles podem aí te gerar problemas no futuro. Então, eu vou estar explicando nessa aula o que você precisa entender antes que a Receita entenda por você. Você pode estar pagando o imposto errado. Então, se você aí é profissional de saúde e tem preenchido aí o seu Carnê-Leão somente os recibos, você pode estar pagando os recibos, pagando o imposto errado e nem está sabendo disso, né? Então, tem alguns prazos que precisam ser obedecidos. Você que recebe por pessoa física, né, precisa estar muito atento aí a esses prazos. E qual é esse prazo, né? Quem precisa pagar o Carnê-Leão? Vamos primeiro para quem precisa pagar o Carnê-Leão. Todas as pessoas que atendem na pessoa física, são autônomos, profissionais liberais, eles precisam utilizar aí o Carnê-Leão e fazer o pagamento do imposto através do Carnê-Leão. Mas se você também aluga uma cadeira no seu consultório, divide o consultório com alguém, recebe o aluguel de pessoa física, você também precisa preencher o Carnê-Leão com esses valores. E também se você tem rendimentos no exterior. Então, se você está entre um desses três pontos que eu falei, você precisa ir pagar o imposto através do Carnê-Leão, preencher lá o Carnê-Leão corretamente. Então, um prazo que você precisa estar muito atento é porque o Carnê-Leão ele é mensal. Então, se você ainda não preencheu o seu Carnê-Leão, não emitiu os seus recibos, você já vai estar pagando juros, multas, né? Porque ele não é opcional. O cálculo é feito mês a mês. E qual que é o prazo aí para o pagamento do imposto? É sempre no último dia útil do mês seguinte. Então, nós estamos em fevereiro de 2026. Esse mês paga-se o imposto referente a janeiro de 2026. Então, é sempre no mês subsequente. Então, no mês seguinte, você vai pagar aí o seu imposto. Então, se você ainda não preencheu referente ao ano de 2025, você vai ter aí alguns problemas. Então, o ideal é não esperar a Receita te chamar, né? É você já se atentar a essa obrigação, porque ele é obrigatório, o Carnê-Leão, e desde janeiro de 2025, com Receita Saúde, se tornou aí algo que a maioria dos profissionais precisam se atentar a esses prazos. Então, o que vai acontecer se você não pagar? Você vai pagar multas, juros e ajuste no imposto de renda, além de ter o risco de cair na malha fina, que é a inconsistência com a Receita Federal. Então, se você não paga, você pode aí trazer problemas não somente para você, quanto também para os seus pacientes. Então, isso é um ponto de muita atenção. Por quê? Porque não é nem se você não pagar, né? Se você não declarar. Porque se você não fizer a declaração,
né, emitir aí os seus recibos, você pode sim ter problemas com a Receita Federal. E o Receita Saúde? O Receita Saúde, ele tem um prazo para emissão referente aos recibos de 2025. Você não pode esperar chegar a declaração de imposto de renda agora. Ele tem um prazo para ser emitido. Esse prazo é agora, dia 27 de fevereiro. Então, se você não emitir seus recibos referente a 2025 até 27 de fevereiro, que foi o prazo que a Receita Federal deu aí para poder as pessoas que ainda não emitiram emitir, às vezes você está assistindo essa aula e nem sabia dessa informação, né? Então, o prazo para você emitir seu recibo é até 27 de fevereiro. Então, muita atenção. Você precisa emitir ou pelo portal da Receita Federal ou pelo aplicativo Receita Federal pelo seu celular, Android ou iOS. Então, você precisa estar bem atento. Essas informações, quando você emite, já vai direto lá para o portal da Receita Federal, já vai direto para a sua declaração de imposto de renda, né? Porque quando você importar a sua declaração de imposto de renda pelo seu Gov, já vai lá essas informações, assim como os recibos que você emitir para o seu paciente. Você não precisa emitir ele em papel, só mesmo se for um hábito seu, ou se o seu paciente tiver mais dificuldade para visualizar as informações, você vai fazer isso. Mas não há uma necessidade, você vai emitir o recibo pela sua senha do Gov e o seu paciente vai visualizar isso também pela senha do Gov no aplicativo Receita Federal pelo celular. Então, não há necessidade de emissão do recibo. Só mesmo se for mesmo para controle que você vai emitir esse recibo. E o cruzamento de dados? Então, a gente precisa estar muito atento, né? Esses dias eu até fiz um conteúdo lá para o meu Instagram, onde eu falo exatamente a respeito disso. A Receita Federal já regulamentou como seus profissionais vão poder utilizar a inteligência artificial aí para poder fazer as fiscalizações. Então, é mais do que uma realidade, né? Você precisa estar preparado, né? Você precisa cumprir com essas obrigações, fazer da forma correta, para que você não venha ter problemas lá no futuro. Então, se você declara, se o seu paciente declarou que pagou para você e você não declarou, não emitiu o recibo, você vai ter problema. Então, se você ainda está assistindo esse vídeo agora, em fevereiro de 2026, e não emitiu, você tem poucos dias aí para poder regularizar essa situação e emitir os recibos. Então, você precisa declarar todos esses recebimentos. Então, o cruzamento de dados, ele vai existir quando você não declara o recibo. Seu paciente declara que te pagou, você vai ter problemas. É como eu falei para uma pessoa, né, um profissional que eu atendi outro dia. Você não declara, o fato de você não declarar, você vai correr o risco aí, se seu paciente declarar, de pagar uma multa de R$ 100 por recibo. Esses valores podem não ficar baratos para o seu bolso. Então, essa é a multa pela não emissão dos recibos. Então, fique muito atento ao não emitir os recibos, ao não emitir todos os recibos. Uma outra dúvida aí que eu recebo muito. Meu paciente não pediu o recibo, eu preciso, ele não vai declarar, eu preciso emitir os recibos? E se seu paciente, quando chegar o momento da declaração, resolve que chega ali à conclusão de que ele precisa declarar? Aí vai ser um problema para você, né? Porque às vezes você passou um recibo ali de papel, com todas as suas informações, ele vai colocar na declaração dele, e aí a Receita Federal vai cruzar isso lá na frente. Ela tem até 5 anos para fazer essa fiscalização, e isso sim pode ser um problema para você. Então fique muito atento aí para você que emitiu só parte dos seus recibos, não emitiu todos os recibos. Então, você precisa ter essa atenção. Então, vamos relembrar aqui, ó. O prazo para preenchimento
do Carnê-Leão se encerra com o envio da sua declaração de imposto de renda. Quando você enviar a sua declaração de imposto de renda, você não tem mais como mexer lá no seu Carnê-Leão. A emissão dos recibos pelo Receita Saúde, você só tem o prazo para fazer essa emissão agora, 27 de fevereiro de 2026, referente aos recibos de 2025. Então, isso é um ponto de bastante atenção. Então, eu vou repetir muito isso durante essa aula para que você fique bem esclarecido sobre as datas, para que depois você não venha ter problemas aí com a Receita Federal, não venha pagar multas, nem juros e nem ter nenhum outro tipo de penalidade. Qual o erro mais comum que acontece aí no dia a dia? O erro mais comum é achar que só precisa declarar lá no imposto de renda anual, né? Lá na declaração. Então, esse é o erro mais comum. Você tem que declarar mês a mês. É um livro caixa realmente lá, o Carnê-Leão. Você vai informar as suas despesas e as suas receitas. Então, é como se você estivesse preenchendo um livro caixa, né? Até o próprio nome lá é o livro caixa. Quando você informa as suas despesas, você vai estar informando dentro do livro caixa do Carnê-Leão. Então, você precisa estar bem atento a isso. Ignorar o pagamento mensal do Carnê-Leão. Então, um erro já é você não ter preenchido, caso você está assistindo essa aula e ainda não preencheu. Esse é um dos erros. O outro erro é não ter feito os pagamentos. Então, se você não fez os pagamentos, bastante atenção aí, porque eles vão ser acrescidos de multas e juros, e como alguns profissionais vêm falando comigo, né, tanto no meu grupo do WhatsApp, quanto no meu privado, no meu direct lá no Instagram, na hora que vai pagar, sente um valor salgado, porque é bem alto aí essa questão dos juros. Então, agora nós vamos falar aí sobre uma outra coisa que existe uma negligência em relação a isso, que é o INSS. Então, o INSS, para você que é autônomo, que é profissional liberal, ele é obrigatório, ele não é uma opção. Então, você aí que recebe de pessoa física, né, trabalha na pessoa física, você precisa pagar o INSS. O INSS ele é obrigatório para todos os trabalhadores, independente se tem uma carteira assinada, que aí já vem descontado lá no seu olerite, no seu contra-cheque, quanto para os profissionais liberais, proprietários de CNPJ, né? Proprietários de empresa, todos nós, trabalhadores, somos obrigados a pagar o INSS. Então, para quem trabalha de forma autônoma, profissional liberal, vai contribuir lá como contribuinte individual. Então, precisa ter essa atenção e estar pagando, até porque a gente nunca sabe quando vai precisar. A gente acredita que nunca vai precisar e a gente até acredita que quando for precisar, não vamos ter o INSS ali à nossa disposição. Mas o erro maior é não pagar, porque além de você poder aí pagar multas e juros e ter penalidades em virtude de estar declarando que tem renda e não faz o pagamento do INSS, quanto de precisar do INSS e não ter pago. Então, a gente nunca sabe do dia de amanhã. E hoje o que temos é o INSS. Se você não paga aí uma previdência privada, não tem aí outra forma de ter um investimento onde você vai fazer aí essa reserva para esses momentos, é o INSS que vai te socorrer. E na maioria das vezes, a gente precisa ter o INSS e ter aí uma previdência privada, ter um valor investido, porque muitas das vezes, em algumas situações, todos os valores ainda são poucos, dependendo da situação em que estivermos passando. Então, você precisa lembrar também que isso vai impactar diretamente na sua aposentadoria. O valor que você paga hoje vai impactar lá na frente. Eu aconselho a você pagar o INSS, mas também pagar uma previdência privada, ter um investimento voltado para a sua aposentadoria. Então, mesmo pagando o INSS, também faça outro tipo de investimento. Por quê? Porque isso é precaução.
é pensar hoje no dia de amanhã. Mas, acima de tudo, é pensar que a vida da gente, a gente passa por vários ciclos e várias estações, e pode vir as estações onde a gente não vai ter aí um dinheiro suficiente para suprir as nossas necessidades da nossa família, das pessoas que dependem de nós. Então, a INSS é super importante e, mais uma vez, ele é obrigatório para todo trabalhador, seja autônomo, profissional liberal, CLT ou dono de empresa. O Carnê-Leão não substitui o INSS, então, o fato de você pagar o imposto de renda mensalmente não quer dizer que você está livre do INSS, não. E isso pode até chamar mais a atenção aí do fisco, né? Do fiscal lá, porque você está pagando o imposto de renda, está declarando que tem receita e não está pagando o INSS. Então, o imposto ele é uma obrigação, a contribuição previdenciária é outra obrigação. Então, você precisa prestar bastante atenção, porque são obrigações diferentes. Então, vamos aí lembrar que Carnê-Leão é o imposto de renda. O INSS, você vai pagar ele mensalmente, tem vencimentos diferentes. Então, um vence dia 15, o outro vence no último dia útil do mês. Então, você precisa ter atenção aí a esses pagamentos que você precisa pagar, né, mensalmente. Então, existem 5 erros aí que vão custar no seu bolso. O primeiro erro é não pagar o imposto mensalmente. Todos os que eu converso que não têm feito esse pagamento, eles têm falado que têm sofrido por não pagar. Então, vai sofrer lá no seu bolso. Ignorar o Receita Saúde. Então, se você ignora o Receita Saúde, não tem emitido o Receita Saúde, ou tem emitido só parcialmente, isso pode gerar um problema para você lá na frente também. Misturar a conta pessoal e profissional. Então, procure separar aí o pessoal do profissional. Por mais que você trabalhe como pessoa física, você precisa se atentar a isso, né? Que as suas despesas profissionais e pessoais, elas não podem ser misturadas. Até porque vai facilitar se você tiver tudo separado. Não organizar as despesas. Então, você precisa saber aí quais são as despesas, quais são os seus custos fixos, custos variáveis, saber aí se organizar para que a cada mês você tenha uma previsibilidade, uma receita previsível e despesas previsíveis também. Não contribuir corretamente ao INSS. Esses são os 5 pontos de atenção que você precisa ter todos os meses. Você que trabalha aí como pessoa física, você precisa estar atento, porque muitas vezes é você que faz a sua contabilidade, não tem a ajuda de outra pessoa, então aí você não vai ter essa orientação. Então fique bastante atento a esses pontos no seu dia a dia. Se você está fazendo sozinho, sem estratégia, sem segurança, sem saber se está correto, está cheio de dúvidas, eu vou te dar um presente agora para os próximos 2 dias, as próximas 48 horas. Você que assistir essa aula, que ela vai ficar gravada aqui no YouTube, você vai ter acesso aí ao meu curso Carnê-Leão Simplificado por um valor bem reduzido. Então, lá dentro do curso, eu ensino o passo a passo, onde que você vai preencher quais são as despesas dedutíveis, como preencher lá dentro do Carnê-Leão. Então, assim, você que tem alguma dúvida aí em relação ao Carnê-Leão, ou mesmo a emissão de recibos, o curso ele vai te ajudar e muito. Você vai entender como calcular corretamente o seu imposto, como lançar lá dentro do Carnê-Leão, como lançar as despesas, como fazer a emissão dos recibos, se você está com dificuldade com a emissão dos recibos, como gerar o DARF, como fazer a baixa do pagamento, tudo isso eu ensino lá dentro do meu curso. Além de tudo, você ainda vai ter um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas diretamente comigo. Então,
se você tem dúvidas aí a respeito do Carnê-Leão, da emissão de recibos, do INSS, tem aulas específicas, quais os impactos na reforma tributária aí para você que é pessoa física, tudo isso tem aulas lá dentro do Carnê-Leão, simplificado. Então, este é um curso que ele vai te ajudar e muito aí a resolver aí essa insegurança, esse temor com a Receita Federal. Então, você vai ter acesso a esse curso, né? Vai aprender toda essa dinâmica aí de preenchimento do Carnê-Leão. Eu costumo dizer que o Carnê-Leão, para você que tem tempo, que não tem uma renda ainda suficiente aí, vamos supor, uns 8, 10 mil reais, tem tempo, você pode sozinho preencher o Carnê-Leão, porque ele é super simples. Então, você só precisa aprender como preencher, quais são as normas, quais são as regras em relação ao Carnê-Leão e ao Recibo Receita Saúde. Então, não tem dificuldade, você sozinho, assistindo essa aula, que ela tem uma duração de mais ou menos 2 horas, você vai conseguir aí preencher o seu recibo e não ter mais problemas com a Receita Federal. Qual que é o investimento? O investimento hoje do valor do curso está em R$ 197. Mas para os próximos 2 dias eu vou estar fazendo aí uma oferta onde você vai pagar somente R$ 97 até quarta-feira. E aí eu vou ver se depois eu coloco um outro valor promocional para os próximos dias. Mas você que está assistindo essa aula até quarta-feira, né, do carnaval aí, 48 horas a partir do momento que eu postar o vídeo, você vai ter acesso aí ele com um valor super promocional, uma oferta especial por 48 horas. Então, se você tem dúvidas, aproveite, é um valor que é uma saída que você deixar de fazer, você paga o curso e vai deixar aí de ter dúvidas em relação a esse assunto que pode te trazer penalidades muito maiores. Como eu falei, é o valor de uma multa que você vai deixar de pagar. Se você deixar de emitir um recibo, a multa é R$ 100. E se você aprender a fazer corretamente, você vai economizar esses R$ 100 e fora, dependendo da quantidade de recibos, a economia vai ser muito maior. Então, aproveite aí as 48 horas desse vídeo para ter acesso a essa promoção exclusiva aí desse curso. Então, comece hoje, não deixe para depois. Adquira seu curso assim que você assistir a essa aula. O link vai estar na descrição do vídeo. E pare de ter medo da Receita Federal, pare de ter medo aí de pagar multas, de se está fazendo errado. Então, você vai ter acesso ao grupo no WhatsApp, vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, então não deixe para depois, né? Ao terminar de assistir essa aula, se você chegou até aqui, até o final, né? É sinal que você realmente ainda está com dúvidas, é sinal que você está querendo aprender, é sinal que você tem o desejo de fazer da forma correta. Então, vamos juntar aí esse momento do carnaval para poder aprender um pouquinho mais e também a tirar as dúvidas em relação ao Receita Saúde, ao Carnê-Leão. Como eu disse, o Carnê-Leão é muito simples. E vamos repetir mais uma vez: o prazo para preenchimento para a emissão dos recibos encerra-se agora, dia 27 de fevereiro de 2026. Então, se você está assistindo esse vídeo depois de 27 de fevereiro de 2026 não emitiu seus recibos, você já tem um problema aí na sua declaração de imposto de renda. As multas são altas, então vamos evitar ter problemas e vamos evitar pagar mais para a Receita Federal do que o que a gente já paga. Pagar imposto já é ruim, ninguém gosta, eu pelo menos não gosto. E olha que eu sou contadora, né? Eu não gosto. Então, vamos aí tentar pelo menos mitigar esses riscos para que você aí preencha o seu Carnê-Leão da forma correta. Lá dentro do curso eu explico tudo, tem algumas planilhas, e tem alguns bônus lá dentro. Então, o link vai estar na descrição, aí qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar lá no Instagram. O meu Instagram é @patricia.santoscontadora, @patricia.santoscontadora.
Me chama lá no direct, eu também vou deixar o direct do WhatsApp, para caso você tenha alguma dúvida, me chamar lá no WhatsApp, que eu vou estar te ajudando. Então, comece a ter controle aí da situação. Não deixe que isso vire um problema muito maior para você. Então, para você que assistiu aí essa aula até esse momento, né? Eu quero agradecer imensamente. Se você ainda não está inscrito no meu canal, me siga e aproveite que essa aula vai estar disponível aí no YouTube, não sei até quando, mas aproveite para poder ter acesso a esse valor promocional a respeito do Carnê Leão. Obrigada e até a próxima aula.